Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a TV Câmara na manhã desta terça-feira, dia 31 de outubro. Nós já estamos aqui no terceiro andar, pertinho do corredor das comissões, para conversar sobre a Comissão de Saúde e Meio Ambiente de hoje, que vai tratar sobre a Semana Lixo Zero. Essa é uma proposta da vice-presidente da comissão, a vereadora Cláudia Araújo, que já está aqui comigo, para comentar sobre esse assunto tão importante, né, vereadora? A gente vive num mundo que cada vez é mais necessário se pensar as práticas sustentáveis. Bom dia, vereadora. Bom dia, estou muito feliz aí de a gente poder falar sobre um tema que é tão relevante, tão importante para a nossa cidade. A gente não pode falar só na Semana Lixo Zero, que a gente conseguiu incluir através de um projeto de lei meu, a Semana Lixo Zero na última semana do mês de outubro. Para quê? Para que a gente possa trazer mais informações, trazer mais consciência para as pessoas, para que durante todo o ano elas possam fazer o seu papel, que é fazer a separação do seu resíduo, que é fazer o encaminhamento correto, junto com o município que está fazendo um programa de logística sustentável para que a gente possa melhorar para os servidores públicos. A gente, dentro das entidades, das secretarias, dos gabinetes, para que a gente possa fazer. A Câmara de Vereadores também está trabalhando a questão da logística sustentável, então nós precisamos nos unir, nos dar as mãos para que a gente possa melhorar essa situação. Nós temos vários projetos aprovados, um deles as composteiras nos parques e nas praças, que é tão importante que a gente vai poder utilizar também no próprio parque, na própria praça, e outros tantos, né, que são importantes para a cidade. Nós precisamos reduzir o encaminhamento desses resíduos para o transbordo. Hoje nós temos aí um percentual de 5, 6% que nós poderíamos estar fazendo a conversão de quase 100% desse resíduo em logística sustentável. Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema, né? A gente tem, vereadora, várias propostas, inclusive da senhora, que trata sobre ali a logística reversa de medicamentos. Temos também a questão de resíduos eletrônicos, né, vereadora? E é tão importante que as pessoas elas se atentem à destinação correta dos resíduos, porque isso prejudica o meio ambiente de fato, né? Prejudica e prejudica muito. Inclusive, nós temos aí um projeto que é a redução do uso das sacolas plásticas, que ele é muito, está sendo discutido e é polêmico, né? Mas que nós precisamos enfrentar esse tema, porque nós precisamos fazer essa redução. Na maioria dos países, hoje, a sacola ela já é biodegradável, ela já é vendida, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muitos locais que a gente ainda faz a destinação, a doação através dos mercados e as pessoas levam para casa para colocar seu lixo orgânico. A gente tem que achar um meio termo para que a gente possa reduzir essa quantidade, porque a maioria do material que vai para o transbordo vai em função da sacola plástica. Vereadora, já que essa é uma pauta bem forte para a senhora, quero que faça um convite, então, para que as pessoas elas vivam a Semana Lixo Zero não apenas agora, na última de outubro, mas o ano todo, né, vereadora? Com certeza, tem práticas que nós podemos fazer que são extremamente simples, né? A gente pode separar a nossa tampinha em casa, que a gente faz através do nosso projeto, o lacre em casa, porque isso reverte em produto. As tampinhas a gente pode comprar ração para pet, tem gente que compra leite para as crianças, tem gente que compra tanta coisa, faz essa venda e isso volta como produto. E tem outras formas de se trabalhar bem simples, né? Que a separação do nosso resíduo. Se a gente conseguir fazer isso na nossa casa e que isso vá para o destino correto, a gente está ajudando muito o nosso planeta. Tá certo, vou liberar a senhora porque eu vi que já está cheio de voluntário e pessoas ligadas à causa para ela indo para a sala. Vereadora, muito obrigada e parabéns pela pauta. Eu que agradeço. Agora nós conversamos com o presidente da Cosman, o vereador José Freitas, que já está chegando aqui para conversar conosco. O vereador José Freitas também é gestor ambiental, né, vereador? Bom dia. Sim, bom dia. Eu acho que a palavra-chave nesse tema é conscientização. Conscientizar as pessoas. Eu acho que a prefeitura deveria trabalhar nesse sentido, até nos meios de comunicação, mais incisivamente, porque a gente vê pelo condomínio da gente. As pessoas elas não têm essa consciência da separação. E a segunda coisa, não só a nossa prefeitura aqui da capital de Porto Alegre, mas todas as prefeituras, todos os governos, trabalhar no sentido de aproveitar todos os resíduos. Porque lixo, na verdade, a gente chama de lixo, né? Mas é um material muito rico que dá para fazer infinidade de coisas, né? Então, tanto na parte do plantio, como reaproveitar esse material para fazer novas coisas, né? Até mesmo tecido se faz do plástico, enfim. Então, acho que tem que trabalhar, principalmente os governos, nesse sentido.
Vereador, o senhor que tem propriedade para falar sobre esse assunto, queria que deixasse alguma dica, né, de pequenas práticas que nós em casa podemos fazer para então tentar ajudar o meio ambiente nessa situação, né? Com certeza. Fiscalizar também o caminhão que passa perto. Sabe por que eu digo isso? Eu sempre bato nessa tecla. A prefeitura tem, inclusive eu tenho um projeto tá tramitando para ter GPS nos caminhões. Nos caminhões da prefeitura já existe, mas nas terceirizadas tem que colocar também, porque tem muito desvio também desse material. Então, ajudar a fiscalizar essa questão, está passando lá, se o próprio caminhão já não está misturando materiais, que a gente vê muito isso na rua, às vezes eles recebem um troco na rua de uma pessoa que está descartando alguma coisa e misturando tudo. Então, isso é uma coisa. E principalmente na sua casa, ajudar a ter essa conscientização da separação do seu lixo ali em casa. Vou liberar o senhor então para conduzir a comissão que já vai começar. Vereador, obrigada por falar conosco e boa reunião. Obrigado. Também esse foi o presidente da COSBAN, vereador José Freitas, falando conosco então sobre essa pauta que foi proposta hoje pela vereadora Cláudia Araújo. Ele já está se encaminhando para a sala e junto com eles a gente também segue lá. Deixo vocês acompanhando então mais uma reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Olá pessoal, muito bom dia. Vamos dar início então à nossa reunião. Estamos ao vivo já na TV Câmara e nós vamos de imediato compor a mesa. Estamos aqui com a vereadora Tanise, a vereadora Cláudia Araújo, a vereadora Liboni. Os demais vereadores da comissão já estão chegando. E hoje a pauta, a proponente é a vereadora Cláudia Araújo. Está chegando também a nossa colega vereadora Lourdes Springer. Semana do Lixo Zero, então, a pauta de hoje. Convido para compor a mesa, vai ser o Luiz Felipe.
representando o gabinete da Secretaria de Meio Ambiente. Luiz Felipe, por gentileza. Está conosco o Pablo Mendes, que faz parte da Secretaria também, mas o Luiz Felipe vai representar aqui a Secretaria de Meio Ambiente. Demeliu Salinas, por gentileza, Salinas. A Gabinete de Inovação, Luiz Carlos Pinto, por gentileza. Procuradoria, Dr. Eduardo, Procuradoria do Município, por gentileza. Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Mariela, Diretor de Educação Ambiental, por gentileza, Mariela. Das Ordem de Advogados do Brasil, a doutora Mariana, por gentileza, doutora. Green Tring, representando... Vai ser a Paula? Paula Moleto. Paula Moleto. Por gentileza, Paula. O Lucas também vai compor? Tá bom. Tá bom, meu querido. Tu sabe que questão do meio ambiente, lixo a maioria aqui que vive isso diariamente, né, é apaixonante. Até porque a minha formação é gestão ambiental e a gente sabe o quanto que temos que lutar para que, eu digo sempre, vereadora Cláudia, principalmente a conscientização. Eu acho que os governos têm que trabalhar nisso, inclusive nas redes sociais, vereador Liboni, em relação à conscientização das pessoas. E outra coisa, Salinas, eu sempre falo que os governos têm que trabalhar no sentido de todo o resíduo, todo ser aproveitado, 100%. Trabalhar nessa linha, como já existe países que aproveitam 100%. Porque a gente sabe o gasto, o quanto que, o tamanho do gasto que é do recolhimento e aquela questão toda. Então, inclusive já veio outros países oferecer aqui. Essa tecnologia de aproveitar 100% o lixo que não é lixo, né? O lixo que é dinheiro. De imediato, então, eu passo para a colega Cláudia Araújo, por gentileza. Aqui mesmo. Bom dia a todas e todos. Agradecer aos nossos amigos que estão compondo a mesa e a todos que estão conosco nesta pauta que é tão importante. E a solicitação da pauta, na verdade, é porque nós não podemos deixar esse assunto morrer, né? A gente não pode falar nele somente na Semana Lixo Zero, que, inclusive, é uma lei que é de minha autoria, que inclui no calendário de Porto Alegre a Semana Lixo Zero como a última semana do mês de outubro. E tantos outros projetos que nós temos na Câmara de Vereadores. Agora aprovamos a questão das composteiras nos parques e nas praças. Fizemos um projeto também para a redução das sacolas plásticas, que é extremamente polêmico, que vai trazer muita discussão, mas que a gente pretende poder, com o tempo, adequar ele da melhor forma para que a gente possa executar, porque é importante essa redução, é importante que a gente transforme as nossas sacolas hoje em biodegradáveis, que leva menos tempo para se decompor, e que a gente possa melhorar essas questões. Então, o tema de hoje ele é importante porque a gente precisa falar sobre isso, porque nós estamos falando do nosso planeta. Nós estamos falando do lugar onde a gente vive e a gente pretende viver ainda por muito tempo e pretende que os nossos filhos e os nossos netos possam estar bem neste planeta, né? E se nós não fizermos nada, nós não vamos conseguir evoluir. E eu não sei daqui a 20, 30, 40 anos o que vai ser de nós. A Prefeitura tem um olhar muito forte com relação a esse tema. Inclusive, nós temos... Foi convidada a Lia, mas eu acho que ela tinha um compromisso, não pôde estar conosco também,
que é uma pessoa extremamente engajada nessa causa, que conhece muito e que está fazendo o programa da logística sustentável dentro do município para os servidores, e isso é muito importante a gente trabalhar esse tema, porque tem que começar por casa. A gente tem que começar onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente separa o lixo dentro da nossa casa para que a gente possa fazer, e a gente precisa do poder público para nos orientar e nos ajudar à coleta seletiva. Isso é muito importante e nós ainda estamos engatinhando. Nós precisamos trabalhar muito essa questão da coleta seletiva para que realmente a gente possa separar não só o resíduo orgânico do resíduo sólido, e sim o sólido por vidro, por plástico, por isopor. Como é que a gente faz essa logística? Então, a gente tem que trabalhar todos os dias esse tema para que a gente possa fazer essa seleção e que realmente esse material possa ir para o local adequado, porque aí sim a gente está falando de sustentabilidade. Então, essa é uma fala inicial. É muito importante a gente poder discutir esse assunto e a gente poder levar para mais pessoas, e principalmente as nossas crianças, né? Teve uma época antes da pandemia que eu fazia palestra nas escolas para falar das tampinhas plásticas, que é uma coisa extremamente simples, né? Que é separar por cor as tampinhas, que as crianças se engajavam, e o que a gente transformava a tampinha? A gente transformava em solidariedade, porque a gente vendia e comprava leite para as crianças. E eles se engajavam demais nisso. Então, o que a gente está falando com isso? Que a base são as nossas crianças. Se a gente conseguir fazer com que as nossas crianças abracem essa causa, eles serão adultos conscientes, serão pessoas que vão fazer a diferença no nosso planeta. E é isso que a gente precisa fazer, iniciar pelo mais simples possível, para que a gente possa depois chegar a grandes causas. Nós temos muitos projetos, né, Luiz Carlos, aí, que estão em andamento, muitas coisas que a gente pode fazer enquanto município, enquanto gabinetes, não só da vereadora Cláudia, mas outros gabinetes. Nós temos 3 projetos de lei na Câmara que, infelizmente, seguem arquivados, porque eu não sou líder do governo, não consegui ainda desarquivar, mas que é muito importante a gente desarquivar, que é da logística reversa, que é dos eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas e dos medicamentos. Nós precisamos trabalhar isso. Eu tenho a Frente Parlamentar da Logística Reversa, que fala sobre esse tema e que precisa seguir falando sobre esse tema para que a gente possa avançar enquanto seres humanos. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Vereadora Tanise Sabino. Bom dia a todos. Saudar aqui nosso presidente dessa comissão, o vereador José Freitas, nossa vereadora proponente, a Cláudia Araújo, te parabenizar por esta pauta, saudar os demais vereadores aqui da mesa, saudar aqui, em nome da mesa, o secretário Luiz Carlos, secretário da Prefeitura de Porto Alegre, da pasta de inovação, tenho muito carinho pelo senhor, inclusive, recentemente, esteve fazendo uma palestra sobre inteligência artificial aí para a nossa equipe aqui na Câmara de Vereadores, foi muito bom, o pessoal lembra até hoje dessa palestra. Em nome da mesa, então, saudar o Luiz Carlos e a Mariana Dienteffeler, de Fenteller, que é da OAB, também sempre parceira, está em muitas pautas aqui na nossa comissão, né? E te dizer, vereadora Cláudia, a importância desse tema, sobre a questão do lixo zero, a importância que nós temos que trabalhar a conscientização e a educação das pessoas. Compartilhar que, recentemente, eu fiz uma ação de plantio num bairro aqui de Porto Alegre, na Zona Norte, em parceria com a Prefeitura, com os serviços urbanos. Era uma esquina que tinha muito lixo. Então, o que a gente fez? A Prefeitura recolheu todo aquele lixo, limpou todo aquele lixo, e nós fizemos uma ação de plantio. Plantamos árvores, flores, plantas, enfim, né? Decoramos, enfeitamos, e resultado, um mês depois voltou o lixo, né? Então, é difícil, né? É difícil trabalhar a consciência das pessoas de uma comunidade, a gente faz a nossa parte, mas é bem complicado. Quero só também compartilhar que teve um conflito de agenda, eu vou ter que me retirar logo mais, que eu tenho uma agenda, uma pauta do governo, que é a questão dos psicólogos na escola, então logo mais tenho que me retirar, mas desejar aí uma boa reunião a todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Oliboni. Saúde do nosso presidente, o vereador José Freitas, colegas vereadora Tanise, Cláudia, a vereadora Lourdes, nosso convidado dessa manhã. É um tema realmente não só importante, mas que tem uma enorme relação com a saúde, né, do cidadão, da cidade, o visual da cidade, né? A gente tem visto aí reclamação constante
não só dos containers distribuídos na cidade, que às vezes, né, há uma certa contradição e muitos, inclusive, catadores acabam não colaborando com a própria coleta, né? Imagina um cidadão que não tem a cultura de poder separar o lixo e, enfim, criar um mecanismo de facilitação para a distribuição desse lixo, seja ele reciclável ou não. Eu queria fazer algumas perguntas até para o governo depois, se é possível responder. Parabenizando aqui a vereadora Cláudia pelo tema. A Cláudia tem uma frente, tem um trabalho muito próximo às cooperativas. Eu tenho relação com algumas, tenho acompanhado. Por isso, queria perguntar ao Salinas, que é o mais ligado ao DMLU, mas também quantas unidades de reciclagem nós temos, né? Depois pode responder. Como é distribuído esse material para elas, para poder se manterem? Eu sei que com a disputa do lixo, que não deixa de ser, né, um valor muito importante, agregado, muitas vezes essas unidades de reciclagem elas não recebem um lixo suficiente para poder atender, para poder suportar, eu diria, para poder atender a própria demanda que eles acabam absorvendo, né? Eles, dependendo do que chega na cooperativa ou na unidade de reciclagem, eles, além de fazer tudo que tem disponível, eles podem variar de 1 salário mínimo a 2 salários mínimos. Mas tem muita queixa de que o fato de não chegar o material, tem meses que, em vez de 2 salários mínimos, eles acabam ganhando 1 e olha lá. Então, assim, como é distribuído essa coleta para as unidades de triagem? Isso é muito importante para não, vamos dizer assim, não é que queira dizer que estão privilegiando, não, né? Não tem essa informação. Só tem a informação que, às vezes, não chega, né? Não chega a tempo, não chega o suficiente, porque pelo número de servidores, eu não sei até como se trata isso, se são, eu acho que não são empregados seletistas, são cooperados. É o cooperado, portanto, estão numa cooperativa e, portanto, são associados, né? Então, mas eles recebem pelo valor do faturamento, que é compartilhado. Então, quantas unidades tem? Tem expectativa de quantos trabalhadores trabalham nessas unidades, né? O percentual de coleta na cidade. Nós temos cobertura e tem coleta em toda a cidade. Quais os dias que passam? É 100% de cobertura na cidade? Qual a política que o governo tem em relação a isso? Se não tem cobertura total hoje, tem perspectiva, tem metas a ser alcançadas, cobertura 100%. Nós discutimos aqui muito saúde e, às vezes, temos cobertura de 80% na atenção básica. Tá, mas aqueles 20% onde é que estão sendo atendidos, né? Então, assim, não tem cobertura em toda a cidade? Não, mas quando passará o lixo em determinadas regiões? Eu falo isso porque tinha um caso muito pontual lá na igreja do Morro da Cruz, lá no alto do Morro da Cruz. Tá? A comunidade acabou tendo um espaço e criaram uma forma de descartar o lixo ali. Tá? E aí foi reunido com o DMLU, foi criada uma rotina de educação e um local para as pessoas descartarem, né? Não ficar mais o lixo ali, porque até cachorro gravavam, cachorro morto, enfim, soltavam ali. Então, realmente, é uma situação difícil, né, de ter essa conscientização da sociedade. E essa questão do bota fora, porque no nosso governo nós tínhamos uma política do bota fora muito mais, desculpa dizer que mais divulgado, mas parece que não é bem divulgado o bota fora. E nessas fortes chuvas, a gente vê que pelo Riacho Ipiranga e outros, meu Deus, é sofá, entende? É tudo que é possível, os caras acabam largando no rio ou nos córregos aí que tem. E isso acaba, vamos dizer assim, criando um problema para a cidade, né? Não é por acaso, quando é feita a dragagem do Delúvio Ipiranga, foi encontrado tantos pneus agora recentemente, né? Isso mostra claramente que as pessoas não têm essa cultura de separar. Mas se o Botafora tivesse vamos dizer assim, um calendário de divulgação, me parece que hoje o cidadão ou o condomínio liga para o DMLU e aí é marcado e é cobrado um valor. Mas tem cidadão que não tem condições de pagar. Então, é nesse sentido que eu queria parabenizar pela pauta e fazer essas perguntas, que acho que é importante. Nós estamos aqui pela COSMAN em sessão ao vivo e acho que é importante aí os cidadãos que estão acompanhando saber como funciona. Muito obrigado. Obrigado. Vereadora
Está conosco a vereadora Mônica. Passo, então, para a vereadora Lourdes Springer. Quero saudar a todos os nominados, os colegas vereadores, presidente desta comissão. Realmente o lixo zero parece um sonho, né? O reaproveitamento total, né? Mas enquanto nós não mudarmos a educação das pessoas, esta responsabilização, nós vamos continuar. E aproveitando ainda o Liboni que você falou, eu tenho um grande problema que é os atravessadores. Você separa o lixo, deixa a população descontente, porque vem o atravessador e leva o lixo antes do caminhão da prefeitura. Então, às vezes, essa redução de encaminhamento do lixo não chega até as unidades de triagem justamente por causa disso. A gente registra, a gente tem ações da EPTC, tem ações do DMLU, mas ainda não contempla tudo o que acontece na cidade, desses carros caindo os pedaços, que não deve ter nem documentação daqueles van, não é Kombi, caminhões. Isso também coloca em risco os outros motoristas, as outras pessoas, porque, às vezes, problema de freio, né? Então, isso incomoda bastante. Esta pauta ela é uma pauta que tem que ser sempre citada, se tratando de meio ambiente, começando pela saúde pública, começando por tudo o que acontece nos riachos, nos rios, aqui na própria capital. E também lembrar que eu acho que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Nós tivemos, talvez passe desapercebido, o prefeito que faz a maior campanha de redes sociais nos ambientes mais longínquos, lá na periferia, do cuidado com o lixo, é o nosso prefeito, mas que a gente siga, não esperar só pelo prefeito, que todas as secretarias, nós que temos redes sociais, que também façamos isso e orientado o reaproveitamento. Eu faço a minha parte, mas, infelizmente, o atravessador leva e joga lá adiante o que não quer, não precisa ser usado, e cria mais um problema lá para os vizinhos da outra rua. Então, é isso. Vamos ver o debate. Obrigado, vereadora. Vereadora Mônica. Bom dia, presidente, colegas, demais convidados já citados. A pauta é muito importante e eu quero contar aqui que sou uma caminhante pelas ruas da cidade. Eu faço isso constantemente pelo fato, além de fazer bem para a saúde, eu gosto de saber o que está acontecendo nos bairros, nas ruas, então estaciono o meu carro e tenho o hábito de caminhar. E uma das coisas que me preocupa, e eu tenho visto constantemente, é a dificuldade que as pessoas têm de saber o lixo correto para descartar nos containers. Então, esse é um grande problema, tá? Essa semana do lixo zero na capital e a adoção e implementação da Agenda 2030, eu vi que tem como foco ações educativas, e urge isso. Nós precisamos trabalhar em cima de ações educativas, prevenção, a promoção de ações sustentáveis na cidade, porque quando eu caminho e observo os containers, eu vejo que aquele container que é para lixo orgânico, ele tem de tudo, tem até aparelhos eletrônicos, né? E não é possível que o cidadão porto-alegrense exija tudo do governo, do poder, e não dê a sua parte também, né? Então, o que descartar nos containers? Um descarte correto, essa é uma pauta muito importante. Aí, claro, eu vou puxar a brasa para o meu lado, como jornalista e comunicadora, eu penso que urge uma campanha de conscientização, que nós façamos isso no governo, na parte pública, também no legislativo, para chamar a atenção. E cito como exemplo, nós tivemos a diminuição da AIDS justamente porque se trabalhou muito em campanhas publicitárias de conscientização. Tá? Eu acho que está na hora de focar nessa pauta. Obrigada. Obrigado, vereadora. Diante do que a vereadora Lourdes falou, o Salinas, eu acho que a EPTC tinha que estar nessa mesa também, em relação à fiscalização
dos atravessadores aí, tá? Tem uma questão que me incomoda também, eu já falei várias vezes, nos condomínios, os síndicos, muitas vezes, eles entregam para os atravessadores, os atravessadores entram dentro dos condomínios, vai saber onde eles descartam aquilo. E também a questão, será que o material tem chegado lá nos galpões de reciclagem? Então, a gente recebe muitas denúncias. Recebi uma denúncia esses dias que um caminhão de madrugada estava lá no extremo sul recolhendo e esse material não chega nos galpões. Então, desvio de material lá no extremo sul. E a prefeitura, eu acho que já colocou GPS nos caminhões, né? E eu tenho um projeto meu aqui tramitando para colocar nos caminhões terceirizados também. GPS nos caminhões terceirizados, para que, enfim, tenha um pouquinho mais de fiscalização na questão se realmente estão descartando o local correto. Então, temos que fazer várias ações, né? Eu vou passar para a doutora Mariana da OB, porque ela vai ter que sair antes, né? O senhor passa o microfone para ela, faz favor? Vê se alcança ali. Não. Alcança o sem fio, faz favor. Oi. Tá, então, muito obrigada pela deferência. Estamos aqui hoje agradecendo, né, o presidente da OAB por nos indicar sempre nessas pautas de saúde e meio ambiente e diante de direitos humanos, constitucionais, individuais e sociais. Nós temos o direito individual à vida e à liberdade. Nós temos o direito social à segurança, à educação, à cultura, à saúde. E como a gente está falando hoje de lixo, de resíduos sólidos, nos resta trazer um pouco sobre a criminologia, porque existe a diferença entre poluição e crime ambiental, né? Nós temos aí alguns índices que são permitidos, que a gente possa ter, digamos, de lixo, mas a partir de determinado ponto, isso passa a ser um crime. Então, a criminologia ambiental se coloca como um crime transnacional. Inclusive, ele independe de fronteiras, de soberania, de território. Ele é um crime do mundo moderno, onde nós convivemos, né, nos reunimos, e nós não temos essa infraestrutura, muitas vezes, e informação suficiente para que a gente viva em segurança. O que também me cumpre compartilhar com os colegas é essa preocupação de que nós temos hoje implementada na educação a nova Base Nacional Comum Curricular, que colocou ali 6 eixos norteadores da educação, que estão ali: meio ambiente, saúde, cidadania e civismo, economia, multiculturalismo e inovação e tecnologia. E me pergunto, né, quando eu vejo aquele eixo temático meio ambiente ou saúde, quais são os componentes curriculares que estão sendo trazidos na educação infantil, porque a nova BNCC ela se aplica à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, porque é uma questão cultural, como há pouco, né, os nossos vereadores estavam dando luz a essa questão. Então, além de ser, sim, uma situação executiva, legislativa e judiciária, é uma questão de sociedade. Então, se a gente tem aí uma legislação que entrou em vigor em 2017, que está em implementação, porque teve essa questão de crise sanitária, a gente tenta identificar onde é que essa educação ambiental, porque se a gente fala a palavra meio ambiente, a gente denota, então, existe um início ambiente, um meio ambiente e um fim ambiente. Existe um passado de uma cultura nossa, existe um presente e existe um futuro. Então, esse enfoque retroprospectivo é importante que a gente, né, converse aqui hoje, e, principalmente, acho que pode ser algo mais propositivo da nosso encontro, sempre como um legado desses encontros, de que a gente possa investigar quais são os componentes curriculares que estão no nosso município adotando nas escolas, tanto públicas e privadas, para implementar essa Base Nacional Comum Curricular que foi sancionada
e como estão sendo transmitindo, então, esses saberes dentro dessas escolas, porque ali a gente está plantando, né, esse futuro dessa cultura e dessas práticas, para que a gente não entre de uma poluição para um crime ambiental. Seriam essas as considerações, eu agradeço. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Eu passo para... É Paula Moleta? Alcança o microfone para ela, por favor. É Green Tring. Green Tring. Green Thinking, isso. Pensando verde. Muito bem. Presidente. Então, bom dia a todos. Saúde essa mesa. Então, obrigada, vereadora, pelo convite. Sempre muito bom voltar a essa casa. E, como voluntária do Movimento Lixo Zero, a gente vem, desde 2017, mobilizando essa pauta aqui em Porto Alegre, trazendo a Semana Lixo Zero, hoje como agenda do calendário oficial da Prefeitura. Estamos hoje desenvolvendo dentro do Tecnopuc um laboratório, segundo o nosso professor Luiz Carlos, de inteligência, de economia circular, de resíduo zero, lá no Tecnopuc, no qual a gente está acoplando, né, desmistificando essa questão do lixo zero, do resíduo zero. Hoje eu venho aqui, até fico bem preocupada, né, porque a questão resíduos sólidos, ela deveria já ser conhecimento dessa mesa, né? Como funciona essa gestão de resíduos aqui em Porto Alegre. Eu, como engenheira sanitarista, é uma pauta. Eu digo que hoje, essa semana Lixo Zero, eu aprendi que o resíduo sólido é uma cachaça. Então, a partir do momento que tu começa a se despertar, tu não consegue mais pegar um resíduo e não pensar no resíduo, e é inevitável. A sustentabilidade é uma jornada. Resíduos sólidos é uma pauta da sustentabilidade. E, respondendo o vereador, são 19 unidades de triagem, hoje conveniadas ao DMLU, do qual elas recebem a coleta seletiva, que, infelizmente, a coleta seletiva chega muito misturada nas unidades de triagem. Muito misturada. Temos diversos problemas, afinal, somos uma capital de 1,4 milhões de pessoas, então é impossível, humanamente, administrativamente, impossível um órgão como o DMLU sozinho fazer toda a limpeza de uma cidade. Então, coloco aqui, né, o meu desafio aqui para essa casa, também se mobilizar a promover a Semana Lixo Zero aqui dentro. Né? Essa é uma pauta que, desde 2021, a gente tem trazido. E, pasmem, a gente é Lixo Zero o ano todo. Né? Então, a semana terminou domingo, mas a gente está aqui. Eu e meu colega Lucas, a gente está aqui porque amanhã a gente vai receber mais crianças na escola, porque a gente entende que, como uma empresa de educação para a sustentabilidade, a gente precisa de todos os públicos. Então, se terceira idade nos chamar, se Câmara nos chamar, a gente está aqui para trazer a palavra. Então, como eu sempre falo, até para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, como que ser sustentável nessa pauta, fazer parte da solução e não do problema do resíduo sólido. Todo ser humano gera resíduos. Estamos num mundo capitalista, vivendo num centro urbano. Infelizmente, a gente não pode mais colher e compostar na nossa horta da casa. Privilégio de quem consegue. Então, hoje as unidades de triagem, elas recebem a coleta seletiva que passa em 100% dos nossos bairros de Porto Alegre e leva diretamente para essas unidades de triagem, onde cerca de 600 famílias vivem desse resíduo da coleta seletiva. Então, a dica é simples em casa. Separar os recicláveis limpos e organizados. Deixe o vidro do ladinho só com vidro, porque ele quebra, machuca. Composte os seus orgânicos e o rejeito só no container. Compostagem, bom, daí é outra pauta, outra palestra aqui, porque compostagem é a reciclagem dos nossos alimentos orgânicos. Então, hoje, em Porto Alegre, com os containers, a gente tem aí, eu trago a fala do nosso colega Alex Catador, que no momento que a gente aplicou containers na cidade, hoje a gente tem em torno de 500 mini lixões na cidade. As pessoas não sabem usar. A gente não tem controle do que elas colocam lá dentro. Não vai adiantar a gente colocar 2, 3 containers para separar. Eles não vão, se a gente não tiver uma educação ambiental forte na cidade. E não é só nas costas do DMLU a limpeza da cidade. Então, não vai adiantar. Por quê? A Europa mesma está desativando seus containers e dando um passo atrás, porque a sustentabilidade também é isso. A gente está caminhando para um abismo climático, do qual os resíduos sólidos estão intimamente ligados a essa ebulição climática que a gente está vivendo, porque a gente está numa sociedade de economia linear, do qual a gente extrai, consome, manufatura e descarta. A partir do momento que tu muda essa palavra do descarte para encaminhar, destinar,
tu já vai estar dando uma outra semântica na palavra. Então, o lixo zero, o resíduo zero, que inclusive nós temos um aniversário do ano, que é dia 20 de março, que a ONU institulou o Zero Waste Day, que é o Dia Internacional Lixo Zero, Resíduo Zero, do qual ela está entendendo que esse movimento dos resíduos é uma pauta de extrema importância. O nosso planeta, nossa Porto Alegre, está gritando por regeneração, por sustentabilidade. Eu não consigo avançar nas pautas, com toda a minha base teórica que eu tenho, eu não consigo avançar nas pautas para um planeta regenerativo, um planeta sustentável, porque eu tenho que voltar a explicar para as pessoas como que separa resíduo. A indústria tem o seu papel, nós, consumidores, temos o nosso papel. Eu, como uma cidadã ativa de uma empresa de educação para a sustentabilidade, sei do meu local de privilégio, então, estar aqui falando de novo, separe seus resíduos, é um privilégio. E a gente tem que todos, né? Lá na nossa Carta Magna, em 2010, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela traz a responsabilidade compartilhada. Então, todos temos que fazer parte da solução, porque senão a gente vai ser problema. Muito obrigada. Obrigado. Passo, então, para o Demeliu Salinas, por gentileza. Bom dia a todos, saudando o presidente da mesa, saudo a todos os presentes. E acho que eu vou começar pelos seus questionamentos, vereador, se me permite. Só lembrando a Paula aqui, hoje são 18 unidades de triagem contratualizadas com o Demeliu, que recebem um repasse do Demeliu. Nós temos algumas outras que ainda estão em processo de formalização, mas que também recebem resíduos. Assim como estamos num trabalho nas ilhas, junto com a doutora Annelise Steigleder, e junto à Defensoria Pública e Ministério Público, tentando organizar aquele sistema das ilhas em núcleos familiares, que é o que a gente tem trabalhado no momento, até passamos por essas questões climáticas agora, eles estão trabalhando fora das ilhas, estão junto numa outra unidade de triagem que é contratualizada com o Demeliu, que é a Santíssima, no período que as ilhas estão cheias, não tem mobilidade para eles fazer esse trabalho dentro das ilhas. Mas já estamos começando a limpeza lá, a água está baixando, acredito que em pouco tempo a gente vai normalizar. Vamos por pauta. Coleta seletiva, 100% dos bairros de Porto Alegre. Isso não é 100% das ruas. Existem comunidades novas, existem ocupações novas, existem residenciais novos que estão abrindo e que, ao longo do tempo, vão se credenciando ou vão solicitando junto ao Demeliu e é realinhada as rotas dos caminhões. Hoje existe um sem número de caminhões da coleta seletiva que trabalha por região e entrega naquela unidade de triagem mais próxima da região. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que, claro, nós ainda temos muito a avançar, mas, para contar uma realidade para vocês, tem sobrado carga. A grande parte das unidades de triagem, claro, não são todos os meses. A questão das cargas é um pouco sazonal, de acordo com o mercado em si. Mas tem sobrado cargas. Tem unidades de triagem que não querem receber cargas, eventualmente. E foi com esse aumento das cargas, porque nós notamos um aumento progressivo das cargas, que nós conseguimos expandir e começar esse trabalho nas ilhas, fomentando esse trabalho nas ilhas dos núcleos, volto a dizer, junto à Defensoria Pública, junto ao Ministério Público, e estamos começando a organizar na questão, me fugiu o bairro ali próximo à ponte da BR-116, ali, a entrada de Canoas, Porto Alegre, aquela comunidade, isso, ali no Jorge. Então, a gente vai começar em pouco tempo a fazer esse trabalho junto com eles, dentro de núcleos familiares, até poder estruturar uma cooperativa de grande porte e agremiar eles. Então, esses são, de momento, os planos de expansão. A expansão sempre ela tem que ser tabulada em cima da quantidade de resíduo médio que a gente recolhe por dia. Tá? Hoje, o que se tem, se conseguiu avançar um pouco. Nos números dos nossos técnicos que estão terminando o PMGIRS, que teve a primeira audiência pública aqui na Câmara e que deve retornar em breve para a Câmara, ou para a Ascensão, ou para mais algumas audiências, do início dessa gestão até agora se aumentou 0,3 percentual a coleta de seletivos em Porto Alegre. Ela estava em 4,2, hoje está próximo a 4,5 e tem mostrado uma crescente. A gente tem que levar em consideração todos os períodos que passamos,
faço um parêntese aqui, eu sempre sou um cara que defendo que tem que ser um programa de governo e não um programa de gestão, a educação ambiental. Puxa um pouco para a educação ambiental esse aumento de resíduos, porque a gente começou alguns trabalhos diferenciados. Na questão dos condomínios, existe um programa chamado Coleta Tri, onde o condomínio pode se credenciar ao DMLU e o DMLU retira lá dentro seu seletivo. Porque enquanto estiver dentro do condomínio, é de domínio do condomínio. E ele pode comercializar, ele pode doar para quem quiser. A partir do momento que ele sai do portão para fora, é que vira obrigação do poder público. Existem muitos condomínios que comercializam o seu resíduo, existem outros que são atendidos por informais. Não tem, volto a dizer, isso é uma propriedade privada enquanto está dentro do condomínio. Tá? Respondendo também à vereadora Lourdes, na questão de fiscalização e EPTC, essa fiscalização ocorre, tá? Mas não pode partir por parte do DMLU, a única coisa que o DMLU pode cobrar é a MTR do transporte, mas a partir que ele retirou o resíduo dentro de um condomínio que deu o resíduo para ele, só se ele tiver alguma irregularidade com o veículo para transportar, e aí é uma questão de autuação da EPTC, e trabalhamos em conjunto e costuma ocorrer esse tipo de autuação. Só me permite lhe interromper? Claro. E quando chega na calçada, que todos os moradores colocam o lixo e vem o atravessador e leva, o que fazer? Chamar a polícia? Não, deixa eu lhe colocar. Estar na calçada é obrigação do poder público. Ponto. Tá? Se eu pegar ele colocando dentro do caminhão, aí posso autuar pela fiscalização, mas se já estiver em cima do caminhão, não tenho como autuar ele. Por incrível que pareça, eu posso cobrar o manifesto de transporte de resíduos dele. Ponto. Eu costumo dizer que tem coisas que são boas e coisas que são ruins. Deixa eu fazer um parênteses novamente aqui. O poder público tem que explicitar os dias e horários de coleta, seja ela de seletivo, seja ela de orgânico. E, ao mesmo tempo, acaba informando que o caminhão só vai passar às 8 e que o informal pode passar às 7. Infelizmente, ao meu ver, eu vejo isso. E a gente vê isso junto com os nossos caminhões. Mas nós temos que fazer essa publicidade para a população. Puxando para a questão do bota fora agora, vereador. O bota fora, antigamente, realmente existiam carros que faziam comunicação dentro das comunidades. A gente trocou esses contratos, está revendo para trazer carros de som para fazer essa comunicação dentro da comunidade novamente. Tá? Temos feito junto à subprefeitura da região, que é a que mais congrega os conselheiros, delegados, as associações de bairro, igreja, seja lá qualquer entidade que tenha dentro daquele bairro, procurando através deles, junto com o DMLU, a fazer essa divulgação do Bota Fora, seja por cartazes ou seja pelas próprias redes sociais que grande parte das comunidades tem, ou redes de WhatsApp, tentando melhorar essa questão. Os roteiros, hoje, nós começamos em 198 comunidades no início da gestão. Hoje estão, se eu não me engano, são 229 que são atendidas. A cada proximidade de final do semestre, como vai ocorrer agora em outubro, nós, do DMLU, percorremos todos os FROPs da região, conversando com as comunidades, explicitando os roteiros e as comunidades que são atendidas dentro daquela comunidade e conversando com a comunidade se há necessidade de inclusão de alguma. O Bota Fora não passa em todas as ruas, são ruas principais, para as pessoas deixarem o seu grande volume, lá o seu inservível de grande volume. E a gente costuma conversar com a comunidade até para aderir, porque ninguém melhor para conhecer a comunidade do que um morador da comunidade. E com isso a gente vem ajustando roteiros, colocando mais de uma comunidade junto num roteiro para poder otimizar. E, claro, temos problemas com as comunidades, às vezes, de falta de informação. Eu sou um que vou muito nas comunidades e digo, olha, Bota Fora tem dia e hora para começar, mas não tem dia e hora para terminar. Porque, eventualmente, eu estou com um caminhão ou dois, chega na primeira esquina e ele lota. Ele tem que ir no transbordo, descarregar, voltar e retoma o roteiro. Nem sempre isso é viável no mesmo dia, mas no outro dia, às 8 horas da manhã, ele continua até terminar aquele roteiro. Os roteiros sempre são concluídos.
eventualmente por uma questão climática ou alguma coisa nesse sentido. E o Botafora vem nesse escopo exatamente de pegar os inservíveis de grande volume, que são aqueles que não são levados pela coleta cotidiana de Porto Alegre, nem a seletiva nem a orgânica. É o sofá velho, é a geladeira velha, é uma televisão, é um armário que está quebrado, e o Botafora tem. Acho que nós ainda temos muito para avançar, porque o Botafora é uma vez por semestre em cada região. Acho que ainda temos muito que avançar, mas é uma questão estrutural e que a gente vem trabalhando nisso. Mas, em contrapartida, as nossas seções nas regiões possuem caminhões extras e algumas comunidades praticamente têm Botafora todo dia. Todo dia, região Humaitá, ali, Navegantes, o caminhão limpa de manhã, de tarde, de noite. O caminhão não arrancou, já tem resíduo no lugar. O que a gente trabalha com as pessoas é que coloquem o seu resíduo no dia e horário certo, que nos ajudem. O DMLU não vai conseguir ser onipresente em todas as localidades de Porto Alegre. E a gente vem levando esse tipo de informação. Eu acho que a gente conseguiu, nessa gestão, ser um pouco mais próximo das comunidades, independente de bandeiras, mas chegar mais próximos à comunidade, fazer um trabalho conjunto com a Secretaria de Governança, que tem uma abrangência em toda Porto Alegre, para que a gente participe dos FROPs, participe dos debates com os conselheiros, com delegados, e que as pessoas que não nos conhecem, que nós não tivemos oportunidade de conhecer, tenham acesso a nos convocar, a nos chamar para que a gente explicite isso. Para um número curto assim, desde que a gente assumiu, a gente já passou 95% da rede de ensino de Porto Alegre, tanto particular, estadual e municipal, dando palestra de educação ambiental, ou com a idade mais tenra, que ainda não tem uma compreensão total das palestras, desenvolvendo hortas comunitárias para gerar uma consciência sustentável de meio ambiente desde o início. E quanto à questão sempre, eu sou um pouco, acho que desculpe a expressão, estou ficando velho, estou ficando meio turrão. Essa questão que a gente sempre tem que trabalhar com as crianças, é lógico, as crianças são o nosso fundamento. Mas se a gente fizer uma análise de consciência, nós começamos lá tenros, plantando o feijão no algodão. E era um princípio de sustentabilidade. Eu, particularmente, sou oriundo do interior, a gente trabalhava com hortas dentro da escola, a gente trabalhava com a hortinha no fundo da casa da avó. Era um princípio de sustentabilidade. E aonde que a gente se perdeu nesse meio do caminho que a gente tem que tocar? Então, hoje eu brinco que eu não faço tanto educação, faço mais sensibilização, que eu creio que grande parte da população sabe como descartar corretamente, efetivamente não o fazem, e essa sensibilização, seja pelo caráter sustentável, seja pelo caráter de meio ambiente, ou seja por um caráter social, porque está dando geração de emprego e renda para mais de 600 famílias, com um potencial absurdo para melhorar, porque hoje, praticamente 1/3 do que vai para o aterro sanitário tem potencial para ser reciclado, mas foi descartado erroneamente, ficou contaminado e a gente não pode mandar para as unidades de triagem. Acho que contemplei. Só para, me permite, presidente, continuar aqui o diálogo, até porque tem duas perguntas. Início do ano passado, eu fui na Vila Dique e na Vila Marista, e eles estavam pleiteando uma unidade de triagem, porque havia uma reclamação meio generalizada sobre a situação da Vila Dique. Como uma comunidade faz, ou um bairro, para se cadastrar para uma unidade de triagem? Isso é uma pergunta. A outra pergunta, quando existem algumas reclamações que determinadas ruas não estão cadastradas, tu falaste, Salinas, que pode cadastrar a rua. Qual é o procedimento que o cidadão pode fazê-lo? Pode fazê-lo. Tá? E com relação ao Botafora, tem uma perspectiva de governo de que pode ser mais próximo e não semestral? Há uma iniciativa? Tem uma previsibilidade, um planejamento? Como vocês estão tratando disso? Porque o que eu percebi aqui é que é só semestral e isso, de fato, se tu passar em determinadas ruas da cidade, tu vê que da noite para o dia aparece, vamos dizer assim, esse lixo considerado, não o lixo normal, mas madeira, outras coisas assim, que, de fato, só o Botafora pode recolher. Vamos por parte, vamos ver se eu consigo lhe explanar tudo. A comunidade normalmente se agremia ou em cooperativa ou associação
e existe a diretoria de destino final em Porto Alegre, que vai recebê-los tranquilamente e vai dar o passo a passo de como se formalizar para se credenciar junto ao DMLU. Mas sociedade civil organizada, não pessoa física, apenas sociedade civil organizada. Quanto ao Bota Fora, eu acho que essa é uma discussão que a gente está conseguindo trazer para o grande público, em grande parceria com o orçamento participativo, e lhe dou um exemplo. A região norte, numa das demandas dele, destinou um recurso a mais, um recurso para o DMLU, para auxiliar o DMLU a aumentar a infraestrutura para fazer o Bota Fora com menor frequência dentro daquela região, que é uma região muito necessitada. Então, assim, os recursos são finitos do poder público. A gente vem trabalhando de uma forma a otimizar o que tem hoje. Temos perspectivas de aumento de frota terceirizada, aumento de roteiros. Por hora, a gente tem conseguido absorver os roteiros. Não conseguimos absorver mais roteiros, mas não diminuir a frequência. Não aumentar a frequência, perdão. Mas isso é um escopo que a gente tem, que vai chegar num limite de comunidades que já vão estar praticamente todas contempladas em Porto Alegre e que a gente vai ter que trabalhar a estrutura para melhor atendê-los. Sendo assim, mas assim, sempre a comunidade tem à disposição, e junto à subprefeitura da região, de indicar um novo roteiro. Eventualmente, assim, o DMLU faz 2 tipos de coleta. Existe uma coleta que, se a gente conversar, for um caso de necessidade, olha, deu uma enchente, precisamos tirar grandes volumes, o DMLU pode tranquilamente, em comunhão com a sociedade civil, armar mutirões de limpeza para que seja estancado aquilo. A grande questão é que também não dá para enxugar gelo sempre, deveria acontecer uma ação e que aquela ação se mantivesse em conluio com a população. É que nem a questão do plantio, que um dos vereadores citou. Eu sou uma pessoa, e quando eu falo eu, é o departamento, por favor, não entendam que sou eu, pessoa. Que sou muito criterioso para fazer plantio. Por quê? Se eu não tiver a participação da comunidade que convive com aquele problema, que eu não crio uma sensação de pertencimento em cima deles, aquilo não vai dar certo. Não adianta eu ir lá, reurbanizar, trocar por um jardim, botar banco, botar floreira, não vai dar certo. Agora, quando eu consigo que a comunidade se junte, que a comunidade seja nossa parceira, que a comunidade se responsabilize por aquele espaço, nós temos mais de 80% de aproveitamento nisso. Então, eu sou um pouco criterioso para fazer. Eu sei que eu tenho uma demanda absurda, porque foi um projeto que por sorte, deu bastante certo, mas a gente tem que levar esses critérios, porque senão a gente está gastando esforço e o erário público numa coisa que não vai dar certo. Então, todo o trabalho que a gente bota como meta o pertencimento do cidadão em cima da cidade. Aí nós vamos resolver problema de container, aí nós vamos resolver problema de foco de lixo, de reurbanização, de sustentabilidade, tudo. Se o cidadão tiver pertencimento sobre a cidade, sobre a coisa pública, pelo menos esse é o meu entendimento. Tá? E esses projetos estão dando certo, é um projeto formiguinha. A gente está com a perspectiva agora de aumentar bastante, já estou vendo como produzir as floreiras, que são material biodegradável, hoje são reaproveitamento de pallets de empresas que me doam, e que eu tenho uma mini marcenaria dentro da prefeitura. Então, eu quero achar um jeito de industrializar, entre aspas, essa produção para que eu possa aumentar o volume de produção e atender melhor as comunidades. Obrigado, Salinas. Eu quero pedir licença para vocês, pessoal, que eu tenho uma agenda agora intransferível. Eu vou passar para a vice-presidente aqui, Cláudia Araújo, chamar o professor, professor do Gabinete de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva, por gentileza. Obrigado, presidente. Obrigado, Cláudia. Parabéns pela iniciativa dessa reunião especial. A gente tem esse simbolismo, a Semana Lixo Zero, como bem disse aqui a Paula, ela não pode acontecer só durante a Semana Lixo Zero, mas ela tem uma espécie de ser uma bandeira para que a gente possa, nesse momento, repensar, tomar ações, se reenergizar para poder atuar durante todo o ano. Acho que foram citadas algumas coisas aqui que são muito importantes. Essa questão
dos atravessadores, desde o primeiro momento que eu entrei, né, convidado pelo prefeito para trazer o espírito do Pacto Alegre para dentro da gestão pública, a gente se digladia com essa questão dos atravessadores, que tem uma série de problemas, né, como foi dito aqui, logísticos, operacionais, que na verdade precisa, como muitas outras coisas associadas a esse comportamento ambiental, de conscientização. Se a gente não tiver as pessoas, eu trabalhei muito com gestão de riscos, né, fui diretor do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas em Riscos, na URGS, onde sou professor titular, e a gente sabe que gestão de risco, se a gente não tiver a comunidade do nosso lado, a gente está enxugando gelo, não tem como fazer gestão de risco sem a comunidade estar envolvida. E da mesma maneira a questão da educação ambiental, né? A gente precisa disso, né? O poder público faz um esforço tremendo, é só perceber, né? Se a gente tiver um problema com os containers, ou se tiver qualquer problema que interrompa a coleta por 1 ou 2 dias, a cidade fica intransitável. Isso é um claro e evidente, né, indicativo de quanto que o poder público faz para que a gente possa fazer essa gestão dos resíduos sólidos. Mas eu preciso que as pessoas também participem nisso. E eu concordo plenamente, né, vereadora Mônica, de que a gente precisa de uma campanha. Mas ela não pode ser só de governo, né? Porque senão ela parece que é o governo simplesmente né, tentando partilhar um pouco suas responsabilidades. Ela precisa ser da sociedade. Ela precisa estar aqui na Câmara de Vereadores, ela precisa sair do nosso varejo, ela precisa sair das nossas pessoas, porque é essa difusão de vozes que mostra que a gente está fazendo um projeto de cidade, como muito tem acontecido dentro do pacto. Se a gente perceber o comportamento das pessoas depois de alguns eventos, por exemplo, na Orla, o que fica amanhã depois e como o DMLU tem que recolher, a gente percebe a falta de consciência das pessoas, muitas vezes, né, de contribuir com esse... Né? Um jogo no entorno da arena, né? Um jogo no entorno da arena, ou seja, a gente vê pessoas que, né, têm uma certa consciência, mas que não têm esse comportamento no dia a dia, né? A gente tem que começar a negar socialmente, né, de que isso é um comportamento aceitável. Como hoje o tabagismo já não é mais, como hoje andar sem cinto já não é mais, nós temos que fazer o mesmo esforço para que isso, né, venha também para a questão da sustentabilidade. Eu tive a oportunidade, como eu disse, eu sou professor, né, e a gente estudou, isso talvez seja um desafio, a gente também agregar mais valor nessa questão dos resíduos, né? Porto Alegre talvez tenha um dos conjuntos de empresas inovadoras mais importantes, né, do Brasil em termos dessa questão de resíduos. A gente tem, né, a Trechim, que ganhou quase todos os prêmios, né? A gente tem a Arco, né, que é um movimento super interessante, né, de um grupo que sai fazendo compostagem, entende a lógica de fazer um negócio, inclusive olhando para aqueles resíduos que têm menos, né, valor comercial, né, se forem em pequenas quantidades, mas achando um modelo para fazer isso em escala quase industrial. A gente tem a Meu Resíduo, que vem e é ganhadora do Salt Summit. Então, a gente tem ali possibilidades de trazer tecnologias, de trazer soluções, mas para isso a gente precisa ter algum nível de estímulo, né? Eu acho que o ano de 2023, o Gabinete de Inovação ele trabalhou muito em melhorar o ambiente para as startups em 2022, ele trabalhou muito na questão da inovação social, né? Garantir que a gente não tenha uma bolha de inovação, mas um cobertor de inovação, o levantamento do empreendedor periférico, os hubs comunitários de inovação, a iluminação Wi-Fi em alguns lugares, para a gente poder justamente começar a mobilizar essa inovação e reconhecer esses inovadores em todos os lugares. E uma das, né, vertentes que a gente quer trazer muito forte para o ano de 2024 é justamente a questão da inovação, né, sustentável. A gente já tem algumas ações iniciando. A Igapó, por exemplo, é uma startup que veio participar de um edital, né, que nós colocamos sobre sistemas alimentares junto com o ICLEI. E lembro aqui de uma iniciativa do ICLEI, né, que está nas escolas, que foi super importante, aquela iniciativa em que a gente trouxe um projeto piloto em compostagem, em painéis de energia solar. Isso se mostrou muito eficiente numa escola, isso ajudou, inclusive, na educação ambiental dos alunos daquelas escolas. Isso hoje está se tornando uma política para toda a rede, né? Todas as escolas vão ter iluminação, né, por painéis solares, e a gente está avançando um pouco na lógica da compostagem. Eu gostei muito da lógica, né, dos biodigestores, gostei muito da lógica da compostagem nas praças, né, e a gente trouxe justamente uma das startups do edital Quicklay de sistemas alimentares para fazer um teste, né, não só dentro do CAN, no sentido de que ali a gente, né, tem que demonstrar que está nascendo de dentro da própria gestão da cidade, mas também em uma das praças, né, a gente está articulando aqui com a vereadora Cláudia para a gente poder ter um equipamento industrial de larga escala que possa realmente mostrar a compostagem não só como alguma coisa artesanal, mas que algo que faça diferença em termos de volume. A gente precisa daquela compostagem quase que caseira, mas eu preciso também de sistemas de alta capacidade, porque senão eu não consigo vencer todo o desafio que a gente tem em relação a isso, né?
Nós estamos olhando muito, né, dos melhores exemplos que a gente tem. A gente sabe, por exemplo, da trajetória dos países nórdicos. Nós, infelizmente, no século XX, a gente acabou adotando algumas dinâmicas sociais muito pouco sustentáveis, né? E a gente se acostumou com essas dinâmicas, né? A gente se acostumou a ter embalagens, largar essas embalagens, misturar, né? Ou seja, tirar esses resíduos dos nossos olhares e enterrá-los em algum lugar. Só que isso, obviamente, já não é mais aceitável, né? Nem sustentável hoje em dia. A questão é como é que a gente se desacomoda desses hábitos, né, que a gente adotou como sociedades, né, no século XX. E toda desacomodação, ela tem algum custo, né? Porque tu precisa, que nem quando eu quero emagrecer, não adianta uma pílula mágica, eu vou ter que ir para a academia, eu vou ter que suar um pouco para poder emagrecer. Eu acho que é essa consciência que a gente tem que entender, que a gente vai ter que fazer outras escolhas e que elas têm um certo custo, né? Um certo custo de educação dentro de casa. Eu me lembro de morar na Inglaterra e eu levava meus resíduos até uma central, né, já separados, para poder entregar eles melhor para o setor público de alguma maneira. Ao invés de passar na minha rua, eu, na verdade, fazia quase que todo sábado a ida até lá, né, já separado meus resíduos e entregava. Hoje a gente ainda não está nesse nível de conscientização, mas a gente tem que construir essa estrada, porque aí a gente começa a ter uma possibilidade de fazer a diferença de uma maneira mais ágil. E a função da inovação, muitas vezes, onde tem uma dificuldade, né, é encontrar oportunidades. Então, justamente o que a gente vem olhando para algumas trajetórias de outros países, né, é talvez mecanismos em que a gente possa estimular que esses negócios, que o aproveitamento de resíduos, que a valorização desses resíduos possam acontecer. Né? Já que a gente paga tanto para poder destinar resíduos, será que a gente não pode ter um mecanismo de offset, né, em que a gente estimule, se a gente tiver uma outra destinação mais adequada? Porque quando eu tenho uma destinação, né, inadequada num container, eu contamino não só aquilo que eu joguei, mas todo o meu container. Né? Então, a gente, na verdade, perde muitos recicláveis porque a gente não consegue que as pessoas, né, entendam aquilo. Né? Ou seja, se ela tivesse não colocado, seria melhor, né, do que ela... Se ela tivesse largado do lado do container, seria melhor para a gente do que ela colocar dentro do container, muitas vezes, né, o resíduo inadequado, né, o orgânico misturado aí com o seletivo. Então, a gente, né, tem o compromisso de trazer, e talvez a gente tenha que trazer essa casa, né, algumas legislações que nos ajudem a trazer a balança um pouco mais pró-soluções do que pró-dificuldades. A gente tem uma agenda marcada aqui com a vereadora Cláudia, né, de um esforço que eu iniciei ainda quando eu estava lá na universidade. Nós tivemos aqui uma organização social de Porto Alegre, famosa, a ONG Solidariedade, que já esteve envolvida aí, né, ou seja, em toda a questão de, né, orçamento participativo, né, formação de pessoas a partir da questão da reconversão dos carrinheiros, e eles nos procuraram porque eles queriam fazer um negócio sustentável, cooperativo, com base em resíduos da construção e demolição. E a gente botou toda a força da URGS, a gente fez uma série de estudos, né, voluntariamente, a gente incubou elas, foi a primeira vez que a gente teve uma organização social incubada dentro de uma universidade da Federal do Rio Grande do Sul. A gente acabou, com o projeto FINEP, conseguindo trazer equipamentos para operacionalizar, e eles conseguiram nos demonstrar a capacidade de gerar blocos, né, ou seja, a partir de resíduos de construção e demolição que seriam perfeitamente, né, adaptáveis à construção civil. Só que a gente tem um problema de fiscalização, de licenciamento, de legislação para poder utilizar, muitas vezes, esses, né, materiais reciclados. Então, a gente teria que trabalhar com, né, as cooperativas para que elas arrecadem recursos não só de recolher esse lixo e entregar eles como uma commodity, mas também de, daqui a pouco, fazer algumas transformações, alguma geração de valor com alguns desses resíduos para que a gente possa ter uma geração de valor melhor. Né? Traremos essa casa aqui, né, eu conto com vocês aqui na Cosman, alguns desafios para que a gente possa, talvez, né, trazer essa balança de tal maneira que os resíduos gerem mais renda, tenham mais atratividade, com isso a gente tenha mais aliados para que a gente possa tirá-los de dentro, né, ou seja, da nossa cadeia e possamos ter destinações melhores e deixar que o DMLU se foque naquilo que realmente é o resíduo quase que inaproveitável. Né? Acho que a gente tem ainda possibilidades de utilizar todo o resíduo, mas é uma corrida. A gente tem que começar a fazer o que a gente tem mais capacidade de fazer mais rápido para que a gente vá diminuindo os volumes, né, nessa corrida aí, como disse a Paula, para que a gente não chegue no abismo. Então, contem, né, com a inovação, é compromisso nosso, né, e a gente já está fazendo algumas coisas, mas estamos à disposição da Cosman para pensar juntos aí algumas outras ações, sejam de conscientização, seja de trazer soluções inovadoras. Lembrei de uma coisa, estamos fazendo, né,
Hoje, uma licitação especial pelo Marco Legal das Startups, né, o que a gente chama de CPSI, Compras Públicas de Soluções Inovadoras, é um novo mecanismo trazido, né, por esse novo marco constitucional, né, de 2021, que permite que a gente abra um desafio, qualifique algumas soluções inovadoras para eles apresentarem isso, né, como projetos pilotos, e depois possa incorporar, né, o projeto piloto que trouxer o melhor benefício público para dentro do poder público, para poder agilizar a incorporação de inovações dentro do poder público. Poucas cidades, né, estão na vanguarda disso, Recife, Araguaína, Foz do Iguaçu. Porto Alegre é uma das 10 cidades que está primeiro utilizando esse mecanismo da CPSI, e o primeiro CPSI foi justamente, né, com o DMLU sobre a gestão da limpeza urbana, justamente a gente ter mais sensores para saber onde é que estão nossas equipes de limpeza urbana, que a gente possa ter melhor fiscalização, que a gente possa ter melhor informação, né, de eficiência, que a gente possa ter melhor planejamento, um dashboard melhor para o DMLU. E a gente teve um sucesso incrível, né? Ou seja, de todas as CPSIs lançadas no Brasil, a nossa foi a que teve o maior número de concorrentes, né? A gente teve 15 concorrentes de 5 estados, a gente tem, né, as melhores soluções, provavelmente, de todo o país, né, em termos de IoT ali, para a gente poder, né, monitorar onde é que estão as equipes, mas também de dashboards que estão começando a ser testadas aqui. Então, acho que a gente tem muito a avançar, e é na parceria que nós vamos fazer esses avanços aí, né, com a sociedade, com o poder legislativo, com o poder público, com as empresas, né, estimulando novos negócios, e a academia está muito a par. Nós estamos com uma provocação muito forte, quero aqui já convidar a Cosman para estar junto nesse processo. Vários atores sociais trouxeram ao Pacto, né, agora usando meu boné de coordenador do Pacto Alegre, o desafio da gente propor à mesa, agora na reunião de novembro, onde a gente reúne todas as forças de Porto Alegre, um projeto que fosse, né, baseado nessa lógica da redução de resíduos, uma Porto Alegre sem lixo, né? A gente tem um grupo Ecoar, né, que conta lá com especialistas da URGS, que estão trabalhando com reciclagem, a gente conta com o Senai, a gente, né, tem a Trechinha, a Green Thinking, todos esses envolvidos em dar suporte. E eu tenho a sensação de que nós estamos chegando num momento, talvez, de pequena mudança de inflexão em termos de consciência de que a gente precisa agir, Cláudia, né? Porque hoje de manhã, inclusive, eu tive a noção de que o pessoal da Restinga estava se auto-organizando para poder fazer uma ação importante em termos de reduzir o lixo na Restinga. Se isso começa a surgir quase que naturalmente, né, com a CIR, com outros atores ali, a gente está num momento em que talvez essa mensagem que a gente está... Né, e eu quero te agradecer aí, né, por ter levado a mensagem, a toda a Cosman por ter levado a mensagem. Chega uma hora que a gente vê que as pessoas começam a se sensibilizar para essa mensagem. Acho que a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade para aproveitar essas forças sociais e dar suporte para que elas possam, de fato, fazer a diferença na cidade, né? E agradecer aí o DMLU pelo trabalho incrível que eles realizam aí. Obrigado. Obrigada, Luiz Carlos. Tem tanta coisa para a gente falar sobre esse tema, né? A gente podia ficar aqui horas e horas falando. E quando tu fala na questão do projeto Solidariedade, que a gente tem essa reunião, a gente também foi procurado por o dono de uma marcenaria há um tempo atrás, que é de Canoas, e que tinha muita sobra de madeira. Isso é só para trazer como exemplo, né? E ele queria utilizar essa madeira para transformar em banquinhos, em outras coisas, mas que ele não tinha condições de fazer, que ele queria doar. E a gente conseguiu uma parceria com o Pão dos Pobres, que tem uma marcenaria, que capacita os jovens, né, que oportuniza os jovens a ter uma profissão de marceneiro. E eles fizeram a parceria e estão destinando as madeiras e estão também fazendo um contato mais direto de ensinar também e tudo mais. Então, assim, são pequenas ações que a gente consegue mover, né? É a lógica das redes, né? Ou seja, o professor Silvio da Unicinos estava dizendo assim, ó, qual vai ser a próxima onda, né? Depois da inteligência artificial e etc. E a gente estava comentando assim, ó, vai ser a lógica da colaboração e das redes, né? Então, assim, parabéns, assim, esses contatos entre os atores da cidade, né? Todos eles se tornarem protagonistas, não estarem aguardando só um poder público, mas cada um saber como fazer para fazer parte de uma ação, né, pela cidade. Bom, nós temos algumas perguntas no chat que nós vamos fazer em seguida, tá? E quem quiser se inscrever também para falar, fale com o Luiz ali, para depois a gente passar a fala para vocês. Eu vou passar de imediato ao doutor Eduardo Garcês, que é da PGM, para que possa fazer a sua manifestação. Bom dia a todos.
saúdo a mesa e os presentes. E nós, da PGM, como órgão da Advocacia de Estado, né, temos um papel de implementação da política legislada, então somos organicamente parceiros desta casa, por ser um dos braços de ação dela. E um dado relevante nesse contexto, destacando a atuação da PGM, já temos uma ação de ressarcimento de danos por ausência de implementação de política reversa, onde a gente foi vitorioso em primeiro grau, né? Ainda não tivemos o trânsito em julgado, mas acredito que demonstra a nossa atuação no assunto e, enfim, como disse, somos ainda dependentes da implementação da lei, então continuamos organicamente parceiros dessa casa. Obrigada, doutor Eduardo. Vou passar de imediato a Mariela Cessi, que é da Secretaria... Vereadora, eu vou pedir a licença para me ausentar, porque nós estamos recebendo uma delegação de formigas em Minas Gerais, que quer conhecer justamente esse momento da inovação da cidade. Eu me comprometo a ir até o Tecnopuc só para recebê-los lá e saudá-los em nome do Pacto Alegre, do Gabinete de Inovação. Se vocês me permitem... Te agradeço a presença e a fala, que eu sei o quanto nós trabalhamos pelo tema. Estou à disposição, né, dessa Cosman aqui. Obrigada. Mariela, representando a SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu desconheço os protocolos, porque é a minha primeira vez na Câmara de Porto Alegre, então gostaria de agradecer o convite em nome da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura. Então, eu trabalho na Assessoria de Educação para a Sustentabilidade, né? Então, inclusive, esse ano nós mudamos de nome, a Assessoria de Educação Ambiental, para ter uma gama maior, né, de braços, né, onde a gente possa atuar. Recentemente, eu participei do Congresso Internacional de Resíduos Sólidos, no Rio de Janeiro, que tratou muito sobre a questão dos descartes, principalmente dos descartes inadequados. Aí uma pergunta que eu levanto uma lebre, né, como a gente diz. O que é lixo e o que é resíduo? Porque não são a mesma coisa, né? Lixo, a gente até usa esse termo quando a gente quer descartar alguém, inclusive, né? Essa pessoa é um lixo, ou, né? A gente usa esse termo como pejorativo. Acho que a gente tem que pensar o resíduo de uma outra forma, pensar o resíduo como algo que tem valor. E, inclusive, a gente, até nas escolas, a gente começa desde pequenininho tentando separar lixo seco de lixo úmido. Né? Então, tem coisas que a gente tem que mudar um pouco a nossa concepção. O lixo úmido, se eu molhar um papel, ele vai virar úmido, né? Então, se ele está seco, ele vai para a reciclagem. Então, a gente tem aí que pensar várias coisas de conceitos, né, em relação à conceituação. Eu sou professora, né, de ciências e biologia. Trabalhei muitos anos em sala de aula. Agora estou desde fevereiro fora de sala, mas uma vez professor, sempre professor, né? E eu acho que a questão, inclusive, que a doutora, que eu esqueci, a doutora Mariana levantou, né, a questão da BNCC, eu acho que nas escolas a educação ambiental ela já é feita. Infelizmente, ela não é feita de forma adequada, porque cabe muito ao professor de ciências e biologia ainda tomar essa atitude, né? E a política nacional de educação ambiental e a estadual de educação ambiental também falam que a educação ambiental ela é transversal e ela permeia em todos os níveis da educação, desde a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, médio, universitário, e também a educação não formal. E aí que eu acho que a gente está pecando um pouco. Porque enquanto que a criança, enquanto que o adolescente estão na escola, estão dentro da sala de aula, dentro das instituições, elas ainda fazem a separação dos resíduos. Mas no momento que ela entra numa empresa, no momento que ela entra num órgão de trabalho, enfim, na sociedade, parece que ela esquece que ela tem que continuar fazendo separação adequada do resíduo. Uma fala de um dos representantes do movimento Lixo... não sei se é movimento que fala Lixo Zero, é instituto, que é... Eu acho que ele é até um dos presidentes lá, que é
Instituto Lixo Zero, que é de Santa Catarina. Ele falou no congresso e ele disse: vocês colocariam a mão no resíduo que vocês separaram para reciclagem? Às vezes, a gente não pensa no outro, né? Então, é uma questão um pouco de humanidade também, a gente separar de forma adequada o resíduo, para que ele chegue lá no catador, que eu até acho que a gente pode mudar o termo de catador para agente ambiental, né? Porque eles fazem um serviço ambiental muito importante. São eles que fazem a triagem da maior parte do resíduo reciclável que é encaminhado, então, para reciclagem, né? Que no Rio Grande do Sul, até a gente tem um número que ainda é pouco, ainda é pequeno, que é em torno de 8% do resíduo é reciclado, né? É menos, é em torno de, né? Mas aqui no Brasil é 4%, gente, né? Em torno de 4%. Então, existem municípios que têm uma quantidade maior, né? Aqui em Porto Alegre, eu sei que encaminha uma quantidade razoável, não sei em percentuais, mas Caxias está beirando os 8% também, né, em relação ao resíduo encaminhado para reciclagem. O professor aqui falou de inovação, e existem várias possibilidades da gente trabalhar com resíduos em relação à inovação. Existem várias, inclusive Trashin, né, conhecido, e outras startups que também já fazem isso. Conheci a Resend, né, também, agora que é de Curitiba, que faz a transformação do vidro em areia para construção civil, né? Então eles usam o vidro, trituram ele, em 3 segundos uma garrafa de vidro se transforma em areia. É bem interessante. Então, utilizado na construção civil, né? Fazer blocos, enfim. Existem várias outras possibilidades. E então, o que eu tinha, né, em relação ao Estado, né? Está para sair a nova resolução do CONSEMA relacionada às embalagens, né? A logística reversa de embalagens. Então, acredito que até o final do ano a gente vai ter aí uma nova resolução, né? Essa nova resolução baseada nas embalagens em geral, que hoje em dia a gente não tem ainda específico para embalagens, né? Então, algumas coisas de eletroeletrônicos, a questão de pilhas e baterias. Até no site da SEMA a gente tem lá um bannerzinho que vocês podem clicar aí e direciona para o local para descarte do lixo, do resíduo eletroeletrônico. Então, em parceria com o Ministério Público também, a doutora Nelise, né, a gente está trabalhando essa questão. Ela foi convidada, inclusive, para estar conosco, mas ela tinha uma outra agenda. Então, para encerrar, né, a gente está trabalhando, né, visitando vários estados, participando de várias atividades em outras regiões também. E a questão dos resíduos ela é muito importante, ela é muito impactante, porque a gente não está trabalhando só resíduo, a gente está falando de saúde única. Então, se a gente deixa o resíduo ali jogado a Deus dará, né, a gente pode ter vários problemas, inclusive de saúde da população. Então, a gente está enterrando valor, né? Um valor bem considerável. Os municípios pagam fortunas para enterrar resíduo. E boa parte desse resíduo, não sei precisar aqui em percentuais, mas eu acredito que mais de 50% dele poderia ser reciclado e mais uma boa parte compostado e só uma pequena partezinha que iria para o aterro. Até a política dos resíduos sólidos ela fala que a gente não deve, que não pode ir para aterro sanitário resíduo, só rejeito, né? Então, um resíduo orgânico, por que não compostar? Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigada pela fala importante, né? Acho que tem muita coisa, como eu disse, para a gente fazer. Eu vou passar para o Luiz Felipe e depois a gente vai fazer as perguntas antes de passar e depois passar para o pessoal. Temos 3 perguntas no site. Até uma delas, na verdade, a gente até já falou aqui, tá? Que foi com relação às hortas comunitárias, né? Se está no radar da prefeitura, ou seja, a gente já faz isso, né? Enquanto DMLU, enquanto educação ambiental, já se faz a questão das hortas nas escolas, né? E um local como esse seria excelente para ter palestras
e conscientização. A gente já tem a frente parlamentar, que a gente está sempre disponível a fazer a fala com relação a este tema, né? E aí ele fala, estou passando essas duas, essa aqui depois nós vamos perguntar. Ao invés de condenar os atravessadores, não seria interessante dar treinamento adequado e investir em veículos ou financiamento para os atravessadores? Eles não querem estar no sistema. Se eles quisessem, eles já estariam. Eles não querem ganhar o que ganha as unidades de triagem para fazer essa separação. Eles querem ganhar mais. Então, eles não querem estar nesse sistema, infelizmente. Eu acho que essa é o retorno que a gente tem para essas duas perguntas, mas a gente está à disposição aí para sempre trazer mais informações. Luiz Felipe, da Esmamus. Isso, Diretoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental. Primeiramente, bom dia. Realmente um assunto muito importante. Assim, eu acho que o que mais cabe para nós da Secretaria é a parte de educação ambiental que a gente tem feito nas escolas, né, em locais. Assim. Semana passada a gente teve a Semana do Lixo Zero, que foi uma semana repleta de atividades nesse sentido de educação ambiental, né, e a gente é muito focado dentro da Secretaria na parte de resíduos sólidos da construção civil, né, do licenciamento ambiental desses locais, de MTRCC, desse acompanhamento, da onde sai o resíduo, a quantidade que ele sai, aonde ele chega, né? Então, tudo isso é condicionado nas nossas licenças. A gente trabalha bastante também com política reversa, né, quando possível, é item do licenciamento ambiental, né? Então, acredito que a atuação mais da nossa secretaria seria mais nessa frente e de conscientização, que nem o professor estava comentando aqui, de novas maneiras de se tratar o resíduo. E isso é extremamente importante. Assim, a gente já tem feito em parceria, né, várias consultas para composteira em escola, para horta comunitária, para coisas assim, para esses tipos de atividade e de ação, né? Então, mais uma vez, meus parabéns aqui, é um assunto realmente muito importante, né? Então, era mais ou menos por aí. Depois eu tenho um questionamento para ti, mas... Sem problema. A pergunta que tem no site é: se o cidadão quiser fazer uma composteira em área de preservação permanente, qual o caminho inicial? Eu acho que o Salinas, não sei, ou se o Luiz Felipe... Quem é que responde? Primeiramente, a área de preservação permanente, tu não pode fazer nada, tu não pode ter esse tipo de intervenção. No máximo que tu pode fazer é cercar para fazer uma proteção. Então, eu acredito que não vai ser possível essa composteira. Nessa área de preservação permanente, como o próprio nome já diz, é uma área de proteção. A gente não pode utilizar dessa área. Exatamente. Vamos começar pelos parques e pelas praças que já tem lei sancionada, né? Melhor, é bem melhor. Tá bem, obrigada. Tem uma fala, acho que do Lucas, está inscrito? Lucas Fontes, do Green Team. Pega a TV. Certo. Aqui, assim. Pode falar, pode assim, sentar. Com licença. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, essa comissão. Então, saúdo toda a comissão, mas na figura da vereadora Cláudia Araújo, que é a proponente da lei da Semana de Lixo Zero, né? E estamos no 3º ano da lei, mas cabe salientar que antes da lei ser sancionada, nós já tínhamos um histórico na cidade de Porto Alegre como referência no movimento Lixo Zero em âmbito nacional. Então, nossa capital, ela já foi referência, né, na década de 90, com a implementação da coleta seletiva, sendo uma capital pioneira, e já fomos referência em outros movimentos, a própria HPAN, com o nosso Lutzenberg, né? Também fomos e somos referência nesse movimento Lixo Zero em âmbito nacional. Então, hoje, além da semana ser instituída no calendário oficial do município, nós temos dentro do Tecnopuc, um dos maiores parques de inovação e tecnologia do mundo, o primeiro laboratório Resíduo Zero da América Latina, que é um laboratório que desenvolve tecnologias e inteligências para o beneficiamento dos resíduos sólidos. Então, desde janeiro, estamos operando este laboratório, embora ainda não tenhamos feito a inauguração da sede física. Ele já está em operação e desenvolvendo soluções não só para o município, mas para empresas e pessoas. Então, eu venho aqui no final da Semana Lixo Zero, na 9ª edição da Semana Lixo Zero na cidade de Porto Alegre, a 3ª sob a tutela da lei municipal, para dizer que este ano tivemos mais de 50 ações, então foram mais de 35 organizações e mais de 100 mil pessoas participando diretamente em todas essas ações. A gente vai estar divulgando o relatório de impacto dessa semana e agradecer mais uma vez
a Câmara Municipal de Vereadores, por já ter aplicado a lei municipal, mostrando o grau de maturidade do município em lidar com seus resíduos sólidos, e fazer, fazer só um pequeno apelo, como eu não poderia deixar de passar, né? Quando nós tratamos sobre resíduos sólidos, não tem como fugir de tratar uma pauta social. Não é apenas uma questão ambiental, a limpeza do nosso município, mas também uma causa emergente social, porque todas as 18 unidades que temos cadastrado junto à prefeitura estão em áreas vulneráveis, ou em comunidades ou em zonas periféricas. E a maior parte dessas unidades ela é liderada por mulheres. Então, a gente tem que olhar para essa pauta não apenas por um cunho social, ou, aliás, ambiental, mas também um problema social da nossa cidade. E aí eu faço um apelo para que a gente possa envolver um pouco mais a educação, a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual. Se a Secretaria Municipal e a Estadual de Meio Ambiente tratam esse tema com uma importância de abordar a educação, logicamente a gente tem que envolver essas unidades dentro do nosso poder público municipal também. Muito obrigado, vereadora. Obrigada, Lucas. Tu sabe que eu propus um projeto para que a gente trouxesse educação ambiental para os servidores. Ela não passou nem na CCJ. Eles rejeitaram na CCJ. E eu estou sozinha aqui para ver a nossa maturidade. Então, lamentável, né? Quando o tema é tão importante e ele é tão descartado, né? Quando a gente está falando de descarte, vamos falar... eu queria perguntar, não sei se para o Luiz Felipe, não sei se para a PGM, a questão das licenças ambientais. Porque assim, a gente fala tudo que a gente fala, e hoje nós temos 18 unidades de triagem, uma ou duas que eu acho que tem licenciamento, duas têm licenciamento, e as outras não conseguem fazer esse licenciamento. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque, primeiro, a gente tem que capacitar, né, as nossas unidades de triagem, que, como disse a Paula, tem mais de 600 famílias que dependem disso. Né? E como é que a gente está trabalhando essa questão? A gente teve um aumento de repasse de valores, né, no último ano, que não é o suficiente, que a gente sabe que é precário, a gente sabe também que o nosso cobertor é curto, que a gente não tem condições de atender como se gostaria, mas a gente sabe que o valor que é repassado para as unidades de triagem ele é praticamente impossível de se manter. Então, como é que a gente tem uma unidade de triagem trabalhando, funcionando, e a gente teve o problema, quando o Salinas fala que tem resíduos sobrando para encaminhar para as unidades, aí eu posso falar que a gente tem a Padre Cacique, por exemplo, que ficou sem um dos cestos por muito tempo e que foi obrigado a rejeitar o material porque não tinha como receber. Então, isso é a questão da falta de manutenção e a falta de repasse para que ele pudesse se adequar e pudesse receber esse resíduo. Então, assim, a gente precisa falar no macro, né? A gente precisa falar no que está acontecendo e por que a gente não consegue evoluir enquanto Secretaria de Meio Ambiente, enquanto PGM, para que a gente possa oportunizar essa questão. No ano retrasado, em 2021, nós tivemos uma reunião a pedido do prefeito, a meu pedido para o prefeito, e o prefeito encaminhou, para que nós fizéssemos uma reunião com a Secretaria de Serviços Urbanos, com o DMLU e com outros órgãos, inclusive a Cotravipa, para que a gente fizesse um recadastramento dos grandes geradores, que é os mercados, que é os condomínios, que é os shopping centers, para que a gente pudesse ver de que forma nós íamos trabalhar isso, para que a gente pudesse receber o maior número de resíduos também. Não sei como isso evoluiu, porque nunca mais a gente fez reunião, nunca mais a gente foi chamado. Então, eu queria saber como é que a gente está evoluindo nessa questão, porque a gente fala de metas, a gente fala de responsabilidade, a gente fala de quem é responsável desde o fabricante até o consumidor. Quem é responsável por cada percentual disso, para que a gente possa ampliar esses percentuais de 4%, 5%, 6% que a gente recicla hoje para 90%, 100%, porque a gente tem condições de fazer isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente evolui? Porque, senão, daqui a 20 anos, nós não vamos estar aqui. Mas quem estiver aqui nessa comissão vai estar falando a mesma coisa. Então, como é que a gente faz para que a gente possa melhorar essas questões? Eu não sei quem é que responde para mim aí. Só ligar... As questões de aspecto de ação material é mais adequado... As mãos. Perfeito. Bom, a primeira pergunta ali foi sobre as licenças das cooperativas, dessas reciclagens. Isso. Eu não sei te precisar o número agora, não vou ter ele na cabeça, assim, mas a grande maioria já tem o processo de licenciamento ambiental
iniciado. Tá? Poucos já estão finalizados, porque geralmente falta uma complementação, o pessoal precisa fazer uma planta, um responsável técnico, alguma coisa, e muitos alegam que não tem esse dinheiro, né? Que não teve repasse, e aí não gera o dinheiro, não gera aquela renda para que se contrate um serviço adequado para que se entregue as complementações que a secretaria eventualmente perde, né? Mas, de novo, eu não tenho esses dados agora para fornecer, mas a grande maioria das empresas elas se encontram no processo de licenciamento e os processos em comparecimento. Tá? Então, assim, se buscou fazer uma reunião com as cooperativas, com o pessoal, para entender o que eles precisavam, como é que a gente poderia acertar, juntar ali, fazer uma... Eu não gosto muito dessa palavra, mas fazer uma força-tarefa ali para resolver esse problema. Então, acredito que a maioria dos locais eles já buscaram o seu licenciamento e a gente está no trâmite para que isso aconteça. E a gente tem alguma previsão disso acontecer? Porque assim, eu estou há 4 anos na Câmara. É que depende... São 4 anos que eu ouço falar em licenciamento ambiental que não acontece. Pois é, mas é que tá, depende da situação e depende do comparecimento. A gente já tem... Isso, o comparecimento é o seguinte, desculpa, claro. Tu entra com uma lista de documentos ali, falta uma planta de localização da área. Perfeito. Você encontrar um engenheiro para que meça, para que faça a planta que tu entregue. E isso, evidentemente, tem um custo, que muitas vezes é um custo... A unidade não consegue bancar. Não consegue bancar, exatamente. Vereadora, se me permite, foi iniciado agora nesse segundo semestre, junto à Escola de Economia da URGS, mais especificamente da Faculdade de Ciências Contábeis, com a professora Wendy Carraro, um programa de educação financeira nas unidades de triagem de Porto Alegre. Um dos objetivos desse programa é conseguir dar o suporte para que essas unidades se desenvolvam e se tornem mais maduras, permitindo que elas possam alcançar também o licenciamento ambiental e que se tornem organizações mais maduras, né? Porque como elas estão em zonas vulneráveis, às vezes elas não têm nem condições de... Estão pensando em como pagar a luz, como pagar os seus cooperados associados. Sim. E não estão preocupados com o básico ali, a burocracia, para poder conseguir chegar no seu licenciamento. Então, um dos objetivos desse programa, ali com a professora Wendy, é chegar em mais unidades de triagem licenciadas. Desculpa, bem rapidinho, aproveitando a fala, e é bem essa realidade mesmo. O pessoal estão preocupados ali com as contas, com as coisas, e essa parte de licenciamento ambiental acaba sendo secundário. Mas, assim, o que a gente faz? A gente chama para uma reunião, a gente manda e-mail, a gente liga, a gente vai atrás, a gente faz alguma coisa. Mas é justamente pelo que eu falei, o repasse que eles recebem mal dá para manter a unidade aberta. Então, assim, se não tem um suporte extra, a gente nunca vai conseguir ter. E a gente não consegue evoluir, né? Se me permitem, está vindo uma força maior federal agora, que eu acompanho diretamente a luta do Movimento Nacional dos Catadores, a nossa frente parlamentar aqui do Estado, que é a Frecata, né, lançada ali pelo deputado Leonel Hadi. E está tendo um movimento hoje, a nível nacional, pelo pagamento pelos serviços ambientais dos catadores. Porque hoje uma cooperativa ela não recebe pelo resíduo triado, ela recebe pelo resíduo que é vendido. Então, se tu tem lá 2.000 toneladas e tu vende 10, tu vai receber pelas 10. Então, e o preço do resíduo ele está sofrendo uma poda gigantesca, visto que a gente está tendo permissões para trazer de fora resíduo de outros países. Então, a gente vai muito mal, mas existem forças maiores federais, como o pagamento de serviços ambientais dos catadores, que está vindo como uma política pública para desenvolvimento dessa categoria. O próprio PLS aqui, né, que é uma política, um programa inovador da própria prefeitura, que é o Programa de Logística Sustentável, também está trazendo diversas encaminhamentos e direções aí para um futuro sustentável que a gente merece aqui em Porto Alegre, visto que... Com certeza, o trabalho do PLS é muito bom. Eu consegui, ela me apresentou lá e realmente a coisa, se a gente conseguir cumprir parte disso, a gente já vai estar evoluindo bastante. Até porque o programa está se transformando em índices de indicadores de sustentabilidade e de inovação aqui em Porto Alegre, né, dentro da Agenda 2030. Então, está sendo algo bem legal. Mas a força está vindo federal, visto que o movimento, a partir desse ano, assim, o movimento com os pró-catadores está bem forte. E o pagamento por serviços ambientais seria uma pauta, vereadora, daqui a pouco, da gente estar
botando aqui para essa casa para estar sendo divulgada, né? Somos parceiros para isso, tu sabe disso. Sensacional. PSA, o futuro aí é o pagamento por serviços ambientais, não é só o poluidor pagador, né? O protetor também precisa receber. Com certeza. Também a questão dos plantios, né, que a gente falou, né, Salinas? A gente tem fez ali na Marechal Hermes, e eu passei essa semana ali e tá tudo lindo. Eles mudaram de lugar, né? Eles saíram da esquina da Otto e foram para a quadra seguinte. Mas na avenida que a gente visualiza, a gente conseguiu manter. E eu acho que esse é o grande problema que a gente tem. A gente só troca o problema de lugar. Enquanto a gente não tiver realmente uma educação ambiental que mude os pensamentos das pessoas, a cultura das pessoas, a gente só vai mudar de lugar. Ali na Santíssima Trindade lá no final da Santíssima, vocês tiram 2, 3 caminhões por dia, e eu canso de fazer ação ali e ver eles largando de carroça, largando de tudo, dá vontade de dar um pau, né? Porque assim, é triste, né? As pessoas não terem essa sensibilidade do que eles estão fazendo, né? Mas, enfim, não podemos desistir dos plantios, não podemos desistir das hortas, não podemos desistir das coisas básicas para que a gente possa chegar e evoluir onde a gente quer. A gente falou sobre os containers, eu acho que container não é a solução. Eu acho que a gente tem que buscar outras alternativas. Fica aqui só a minha... E, para encerrar, eu não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa. Eu queria deixar como encaminhamento, Luiz, que a gente fizesse um pedido de informação para a Ismamus com relação às licenças ambientais, de como está esse encaminhamento de cada unidade específica, em que ponto está, para que a gente possa ver de que forma a Comissão de Saúde pode colaborar, chamando as unidades, melhorando oportunizando daqui a pouco, sei lá, talvez até através de alguma emenda, de alguma coisa, mas que a gente possa ser colaborativo para que a gente possa chegar lá no final da gestão, em 2024, e pelo menos a metade das unidades de triagem possam ter a sua licença ambiental, porque aí a gente vai estar evoluindo. Pois não? Posso fazer um convite, vereadora? Claro. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com o Parque Estadual de Itapuã, está fazendo amanhã um mutirão de voluntariado para retirar os resíduos das praias de Itapuã. As praias de Itapuã são um lugar lindo e que muitas pessoas aqui do Porto Alegre também usufruem na época de verão e também em outras épocas do ano que estão abertas. Então, amanhã a gente vai ter um ônibus saindo aqui do CAF, né, do Centro Administrativo, e a gente vai fazer, então, esse mutirão de limpeza das praias, porque boa parte dos resíduos que estão lá não são só deles, né? São, inclusive, nossos. Né? Veio muita coisa com as últimas chuvas, lá do Vale do Taquari, né, da região aí do Rio Jacuí também. Então, as praias lá estão precisando de apoio, e como a gente utiliza, né, principalmente nós que moramos aqui próximos, então fica aqui o nosso convite para participar desse momento lá. Então, a previsão é de chegada lá em torno de 9h30, 10 horas, até às 16 horas. A gente vai ter um lanche, então, lá para os voluntários, né, que forem. E fica o nosso contato da SEMA, da Assessoria de Educação Ambiental. Quem quiser entrar em contato conosco, só me encontrar aí depois e a gente conversa. Muito obrigada. Excelente, eu que agradeço. Um breve comentário em função dos encaminhamentos também dessa reunião da COSMAN é que cabe salientar que todas as unidades de triagem estão em zonas vulneráveis e em zonas periféricas, mas que cada uma delas tem a sua história específica. Não tem como a gente comparar a história da Restinga com a história da Bom Jesus, porque elas têm diferentes características culturais e sociais, e até mesmo a ocupação desses ambientes. Então, esses aspectos também são importantes serem considerados na hora da gente dar o suporte para cada uma delas. Então, é muito difícil a gente tentar colocar a UT aqui da Bom Jesus com a UT lá da Padre Cacique, porque a realidade delas são diferentes. Embora todas necessitem desse apoio e suporte, não apenas do poder público, mas de toda a sociedade porto-alegrense. Só um comentário para deixar registrado em função dos encaminhamentos também. Quando a gente fala de Restinga, a gente tem que falar de Copertinga, né? Que no dia 7 de janeiro pegou fogo. Nós tivemos várias reuniões que eu participei junto com o Ministério Público, com a Defensoria, com a SMAP, com o DMLU,
para que a gente pudesse ajudar de alguma forma, para que a gente conseguiu os todos, para que eles pudessem trabalhar, senão talvez até hoje não estivessem trabalhando. Então, realmente é muito difícil a caminhada quando a gente vê e diz o resíduo vai para as unidades porque as famílias precisam. As famílias estão trabalhando em todos, porque ainda não está pronto. E sabe-se lá quanto tempo vai levar para que a gente possa levantar aquela estrutura e se a gente vai conseguir e licenciar. Então, é bem difícil a situação. Eu queria, Salinas, só que tu falasse, para encerrar, com relação... Tu falou do Bota Fora, né? Tem uma coleta também onerosa, né? Como que faz? Como que entra em contato? Porque, assim, tem nos bairros a divulgação pelo site do DMLU, do Bota Fora, mas as pessoas que têm um pouco de condições, qual é o custo disso? Como é que faz para fazer o pedido? Porque tem a coleta onerosa também, que pode ser feita a domicílio. Bem, o projeto Bota Fora, ele surgiu e atende a sua perspectiva até hoje, que é atender as áreas de vulnerabilidade social de baixo IDH de Porto Alegre, retirando os volumosos, para evitar que vão para aterros, para arroios ou para beira de esquina, alguma coisa nesse sentido, como eu já bem disse, que não são recolhidos pela coleta domiciliar ou seletiva. No DMLU existe um serviço de coleta onerosa, para quem tem condições de chamá-la. Ela é por metro cúbico, é um valor ínfimo, porque o custo de manutenção, não saberia precisar agora o valor, mas é um valor muito baixo, é por metro cúbico, que pode ser agendado com o DMLU, ou ligando diretamente para o DMLU, ou pode até ser solicitado via um 56, deixando seu telefone de contato, que os nossos técnicos e os nossos operacionais lá entrarão em contato, e isso pode ser pago até no cartão. Eles levam a maquininha do cartão, recolhem, avaliam, pagam na hora e já retira. E dão a correta destinação para isso. Isso aí. Muito obrigada. Quero agradecer a todos e encerrar a nossa reunião de hoje com a fala do nosso prefeito. A gente vive, a gente cuida. Muito obrigada.